Amados irmãos, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo. Outra vez estamos com os irmãos para levar-lhes a palavra de Deus. Queremos, antes de mais nada, orar. Gostaria que você orasse, pedindo que o Senhor falasse ao seu coração e àqueles que vão ouvir também, onde quer que eles estejam, que o Senhor fale com eles também. Ore também por mim para que Deus me use como instrumento com esse propósito. Senhor, nós queremos em nome de Jesus buscar a Tua face. Reconhecemos a nossa carência, a nossa necessidade que temos de Ti. Precisamos de Ti, Deus. Precisamos de Ti para transmitirmos a Tua palavra com fidelidade, com clareza, com objetividade, e pedimos que o Teu Espírito venha nos tomar, venha nos encher. Peço também que o Senhor fale a quem vai ouvir essa mensagem, para que a compreendam, a entendam e vivam, né? E que o Senhor seja glorificado em todas as coisas. Ajuda-nos, ouça-nos, atende-nos, oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, nosso assunto ainda é Jesus e a prática da oração. Essa é a mensagem número 8. Estamos ministrando sobre a oração que Jesus ensinou, que nós conhecemos como o Pai Nosso. Jesus estava orando em certo lugar e, quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensine-nos a orar, como também João ensinou os discípulos dele. Este fato e essa oração que Jesus ensinou aos seus discípulos podem ser encontrados em Lucas capítulo 11, versos de 1 a 4. O Evangelho de Mateus também registra a oração ensinada por Jesus de maneira mais ampla, e nós temos nos baseado nela, aliás, neste trecho, para trazer as mensagens sobre este assunto. Mateus 6, 9 a 15. Portanto, orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Muito bem, nesta oração, Jesus ensinou princípios importantes sobre a oração. Já vimos praticamente quase todos. Primeiro princípio, que a oração deve ser dirigida ao Pai, isso que ele começou dizendo, Pai Nosso. Segundo, a oração deve ser dirigida ao Pai que está nos céus, Pai Nosso que estás nos céus. Terceiro princípio, devemos orar ao Pai pedindo que seu nome seja santificado. Por isso que ele nos ensinou a orar dizendo: santificado seja o teu nome. Quarto princípio, devemos orar ao Pai pedindo que venha o seu reino. Por isso que ele nos ensinou a orar dizendo: venha o teu reino. Quinto princípio, devemos orar de acordo com a vontade de Deus. Por isso que ele nos ensinou a orar dizendo: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Sexto princípio, devemos pedir ao Pai o alimento de cada dia. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Sétimo princípio, devemos pedir ao Pai que perdoe as nossas dívidas da mesma forma como perdoamos aos nossos devedores. Nós vimos a primeira parte, onde
ele nos ensina a orar, perdoa-nos as nossas dívidas, e vimos também a segunda parte, onde ele nos ensinou a orar assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. Foi isso que vimos na última vez. Hoje, com a permissão de Deus, queremos ver o oitavo princípio. Devemos pedir ao Pai: não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Muito bem. É importante que digamos que Deus não tenta ninguém. E a epístola que Tiago escreveu leva o seu nome. Ele diz: ninguém ao ser tentado diga sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele mesmo não tenta ninguém. Então não podemos atribuir a Deus as tentações das quais somos alcançados. Isso vale para todas as pessoas que vivem sobre a face da terra. Mas na Epístola de Tiago, capítulo 1, versículo 14, depois de dizer que ninguém ao ser tentado, diga sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo não tenta ninguém, ele disse no verso seguinte: ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça quando esta o atrai e seduz. Nós somos tentados sempre na área em que nós nutrimos algum tipo de cobiça, algum desejo. E existem desejos que são perfeitamente legítimos e outros que não são legítimos. Existem coisas que nós podemos fazer e coisas que não podemos, porque não é lícito, não é correto, não é aprovado por Deus, pela sua palavra. Mas quando nós cobiçamos coisas más, nós ficamos sabendo, pelo que vimos, que a cobiça, se a cobiça não for subjugada pelo Espírito de Deus, ela prevalece, domina, arrasta e seduz. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça quando esta o atrai e seduz. A tentação vem sempre para nos oferecer uma solução para alguma situação que estamos vivenciando. Pode ser uma necessidade física, pode ser uma necessidade emocional, pode ser necessidade na área de finanças, pode ser necessidade na área amorosa, pode ser uma necessidade na área sexual. A Bíblia é muito clara em dizer que o sexo só é legítimo à luz das Escrituras se ele for praticado dentro do casamento. O texto continua dizendo que quando a cobiça prevalece, o pecado é concebido e dá à luz o pecado. Tudo começa com a cobiça e quando somos por ela atraídos e nos deixamos seduzir por esse desejo, que dissemos nem sempre é legítimo. E o problema não é quando temos um desejo legítimo, é quando temos um desejo que é ilícito, que vai nos levar a pecar contra Deus. Quando a cobiça prevalece, o pecado é concebido e dá à luz o pecado. Por isso que o verso 15 diz: então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o texto continua dizendo que o pecado, uma vez consumado, gera a morte, que é, no caso do homem, do ser humano, é a separação de Deus,
que adveio com a introdução do pecado no mundo. Por isso que o texto diz, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. Quando aquele que conhece a Jesus peca, ele se vê separado, privado de Deus, porque Deus não pode ter comunhão com o pecado, nem com quem pratica o pecado. Nós dissemos que Deus não nos tenta, todavia Ele permite que sejamos tentados. A palavra grega que é traduzida por tentação é peirasmos. Ela pode ser traduzida tanto por tentação como por provação. Por isso, toda tentação é também uma prova, um teste. E é por isso que Tiago 1,12 diz assim, bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. A palavra é a mesma, peirasmos. E por isso que dissemos que toda prova é também um teste, é também uma tentação. Adão e Eva foram tentados logo no início da criação e não passaram no teste, mesmo tendo sido avisados com antecedência. Eles não se deram por avisados. Em Gênesis 2, 16, 17, o Senhor havia dito a ele, o homem, e o Senhor Deus ordenou ao homem, de toda a árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. Então, nós somos advertidos, quer através da palavra, quer através de um aviso. Deus sempre levanta alguém que venha nos avisar, nos advertir de que estamos indo por um caminho que não é o que Ele quer, ou através da palavra, ou através de uma sensação de que estamos fazendo alguma coisa errada. E o Senhor sempre nos avisa. A questão é que nem sempre damos ouvidos àquilo que o Senhor fala, àquilo que Ele fala usando outras pessoas. Jesus sabia que seria tentado. Mateus 4, versos 1 e 2, nós lemos assim, a seguir Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Você pode observar que Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Quem tentou Jesus não foi o Espírito de Deus, mas foi o diabo. Deus permite que eu e você nos vejamos em situações onde seremos tentados. E o propósito, como nós já vimos em Tiago, é 1,12, bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. É um teste, é uma prova. Jesus foi tentado, foi levado pelo Espírito ao deserto, onde ele foi tentado pelo diabo. O texto diz que ele, depois de 40 dias e 40 noites, ele teve fome. 40 dias e 40 noites de jejum, ele teve fome. Eu já tenho dito aos que já me ouviram falar sobre isso, que
a fome que quem jejua durante um período tão longo como este, o 40º dia, é o dia mais crítico, porque a partir desse dia a pessoa começa a consumir os seus próprios órgãos e há uma fome praticamente irresistível quando a pessoa chega nesse 40º dia. E Jesus foi tentado quando estava com essa fome imensa. O texto diz claramente que depois de 40 dias ele teve fome. Jesus foi tentado a provar que era o Filho de Deus. Como? Transformando pedras em pães para atender a sua necessidade de ordem física. Veja bem, parecia muito lógico que ele transformasse pedras em pães. Mais tarde, ele multiplicaria os pães e os peixes. Então, por que é que ele não poderia fazer isso de maneira legítima? Veja, a tentação, vamos ler o texto, o trecho. Mateus 4, 3 e 4. Então o tentador, aproximando-se, disse a Jesus: se você é o Filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. A tentação consistiu em provar que ele era o Filho de Deus, numa situação em que ele estava vivendo uma fome crítica. E por que não fazer isso? A questão básica que quem estava sugerindo isso não era Deus. Quem estava dizendo estas coisas era o inimigo de Deus. É o inimigo de todos nós. As razões parecem lógicas, óbvias, mas Deus não estava nisso. Por isso que Jesus respondeu: está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Deus não havia guiado Jesus para fazer isso. Não era algo que ele se sentiu guiado pelo Espírito a fazer. E ele não poderia obedecer, mesmo com tanta fome. Mas Jesus, durante esse período, foi tentado a provar que era ainda o Filho de Deus, colocando-se numa situação de risco, na expectativa de ser socorrido pelos anjos. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito, aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito e eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu também: está escrito, não ponha à prova o Senhor, seu Deus. Então veja, é uma tentação muito grande nós querermos levar Deus a agir numa situação que eu não precisava criar, não tinha necessidade de fazer o que eu fiz. Eu me expus a perigos, eu me expus a uma situação em que, através dela, eu estou dizendo: Deus, vem me socorrer. É isso que o diabo tinha sugerido. Por que era tentador? Porque se ele fizesse isso, todos saberiam que ele era o Filho de Deus. Se ele pulasse lá do pináculo do templo, as pessoas veriam isso e veriam que ele seria socorrido pelos anjos. Mas, à luz do que eu entendo, se ele fizesse isso, ele estaria obedecendo ao diabo, estaria atendendo a uma sugestão maligna, e esse não era o plano de Deus.
Com relação a Jesus provar que era Filho de Deus, o diabo queria que ele agisse como Deus. Mas ele veio com um propósito, embora fosse Deus, ele não deixou de ser Deus em nenhum momento. Mas ele não viveu aqui como Deus. Quando ele veio a este mundo, ele abriu mão da sua divindade, da sua condição de Deus, para viver toda a humanidade, toda a sua humanidade. Por isso que ele nasceu de mulher, por isso que ele nasceu como todos nascem, exceção a concepção, que foi sobrenatural. Ele foi concebido por obra e graça do Espírito Santo de Deus, mas ele nasceu de mulher. E ele nasceu homem, com exceção à experiência do pecado. Ele agora está sendo tentado a provar que ele é o Filho de Deus. Mas se ele agisse como foi sugerido pelo diabo, ele agiria como Deus, como Filho de Deus, e isso não atenderia aos propósitos de Deus, muito pelo contrário. Essa segunda etapa da tentação de Jesus, onde ele é levado ao pináculo do templo, eu tenho para comigo com os meus botões, por isso que eu estou dizendo, é o que eu entendo. Nós somos hoje tentados da mesma forma como Jesus foi tentado. E eu tenho para comigo que Jesus não foi levado, literalmente, e colocado no pináculo do templo. Nenhum de nós é tentado dessa maneira. A Bíblia diz que não nos sobreveio nenhuma tentação que não fosse humana. E nenhum de nós é levado de um lugar para outro, porque Deus não permitirá que isso aconteça. Eu sei de experiências que nós temos relatado na Bíblia, onde as pessoas foram literalmente transportadas, mas aí é um processo de Deus e não do diabo, como aqui nós vemos. Estou me referindo ao caso de Filipe, que estava num lugar e depois veio a se achar em outro lugar. E você pode ver isso em Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Mas não é o nosso assunto. E eu creio que toda a tentação que Jesus sofreu foi semelhante à que Adão e Eva sofreram na mente. E é na mente que se travam as maiores batalhas espirituais. É ali que o inimigo vem, sopra, sugere que eu e você façamos muitas vezes aquilo que nós precisamos fazer, gostaríamos de fazer, mas quando ele sugere não é uma coisa boa, não é uma coisa legítima e nos fará agir de maneira totalmente oposta à vontade de Deus. Por isso, Jesus respondeu: também está escrito, não ponha à prova o Senhor seu Deus. A sugestão é que ele pulasse, porque está escrito no Salmo 91, aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito e eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Então ele disse: olha, jogue-se daqui abaixo e os anjos virão socorrer você. Se você é filho de Deus, eles vão fazer isso. Jesus venceu essa segunda etapa, vem a terceira. Jesus foi tentado a usufruir de uma glória efêmera e passageira, como é a glória deste mundo, tornando-se possuidor de todos os reinos deste mundo. Você vai dizer, mas ele não é Deus? Sim. Agora nós temos que entender que ele estava aqui como homem.
porque não tem sentido Deus ser tentado para o mal. Ele estava aqui como homem de carne e osso, e como homem de carne e osso, ele foi tentado a usufruir de uma glória efêmera e passageira. A glória que estava reservada para ele tinha que passar pela cruz, tinha que passar pelo Getsêmani, pela cruz, pela morte, pelo sepultamento, e então a glória teria início na sua ressurreição e posteriormente na sua ascensão ao céu, aos céus, onde ele foi totalmente glorificado. O diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Diz: tudo isso lhe darei se prostrado você me adorar. Então Jesus lhe ordenou: vá embora, Satanás, porque está escrito: adore o Senhor, seu Deus, e preste culto somente a Ele. Os caminhos do inimigo são sempre caminhos fáceis, são sempre caminhos que encurtam o caminho, são atalhos, são soluções imediatas, rápidas, e o caminho de Deus nem sempre, aliás, não inclui atalhos. O caminho de Deus é reto, é direito, e não é um caminho fácil, nunca foi, nunca será. Obedecer a Deus sempre vai ser algo que vai custar alguma coisa para nós, especialmente para a carne. Ela tem que ser mortificada. E agora veja qual era o preço disso. Tudo isso lhe darei se prostrado você me adorar. Por que o diabo disse isso? Te darei. Que autoridade ele tem? Bem, desde que o homem pecou, Deus deu o governo da terra ao homem. Porque o homem pecou e ele se tornou súdito de Satanás. E uma vez que o homem está debaixo do seu governo, ele tem o governo deste mundo através daqueles que hoje obedecem a ele, quer conscientes, quer inconscientemente. Por isso ele disse: tudo isso lhe darei, se prostrado você me adorar. Mais tarde Jesus diria: o meu reino não é deste mundo. É um reino espiritual, é um reino eterno, e não tem nada a ver com as coisas deste mundo, especialmente aquelas que são feitas sob a direção e o governo do diabo. Então Jesus lhe ordenou: vá embora, Satanás, porque está escrito: adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a Ele. Jesus venceu como homem para que o homem soubesse que pode, por meio dele, vencer a tentação. Jesus venceu onde o primeiro homem falhou e onde todos nós falhamos de uma ou de outra forma, em alguma ocasião, em alguma circunstância. Jesus preveniu a igreja de Esmirna que ela seria provada. Apocalipse capítulo 2, versículos 10 e 11. O Senhor Jesus disse: não tenha medo das coisas que você vai sofrer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vocês na prisão, para que vocês sejam postos à prova e passem por uma tribulação de 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Depois
ele diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo nenhum, sofrerá o dano da segunda morte. Deus permite que eu e você sejamos provados. E muitas vezes, eu diria quase sempre, né? Quem nos causa algum dano é o inimigo, causa com a permissão de Deus, com o propósito de Deus. E sempre que isso acontece é para que sejamos provados. Para que o propósito de Deus não é que caiamos em tentação. Muito pelo contrário, é que passemos pela prova e sejamos, no meio dela, vitoriosos. Jesus nos ensinou a orar pedindo ao Pai livramento na tentação. Por isso que ele nos ensinou a orar: e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. É assim que nós, através dessa oração, nós reconhecemos a nossa vulnerabilidade e a necessidade que temos de livramento. Jesus preveniu Simão Pedro da prova a qual ele seria submetido. Ele disse: Simão, Simão, eis que Satanás pediu para peneirar vocês como trigo. Isso é, Pedro e os demais apóstolos. Eu, porém, orei por você para que a sua fé não desfaleça. E você, quando voltar para mim, fortaleça os seus irmãos. Então ele foi prevenido, ele foi avisado. No entanto, cheio de si mesmo, Pedro respondeu a Jesus: estou pronto para ir com o Senhor, tanto para a prisão como para a morte. Lucas 22, 33. Eu creio que Pedro estava sendo sincero. Mas tudo indica que ele não conhecia a si mesmo. Eu não sei de você, hoje eu não confio nem um pouco em mim mesmo. Isso me faz orar todos os dias. Não me deixes cair em tentação, mas livra-me do mal. Eu sei que sou vulnerável. Eu sei que eu não posso confiar na carne. Eu sei que não posso confiar em mim. E Pedro aqui está se achando. Estou pronto para ir com o Senhor, tanto para a prisão como para a morte. Isso revela orgulho, revela justiça própria. Isso é um prato feito para o diabo. Por isso, Jesus, sabendo que Pedro não resistiria ao ser provado ou tentado, o advertiu. Eu lhe digo, Lucas 22, 34, Pedro, que hoje, antes que o galo cante, você negará 3 vezes que me conhece. Não é sem razão que Jesus mostrou a importância da oração para não cairmos em tentação. Jesus estava no Getsemane. O texto, nesse mesmo, é dentro do mesmo contexto, embora não seja o mesmo texto. Mateus 26, 36, 41. Diz assim: em seguida, Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsemane e disse aos discípulos: sentem-se aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de tristeza e de angústia. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Fiquem aqui e vigiem comigo. E adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível que passe de mim este cálice, contudo não seja como eu quero, e sim como tu queres.
E voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: então nem uma hora vocês puderam vigiar comigo? Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Jesus sabia o que iria acontecer com ele, sabia o que iria acontecer depois. Ali no Getsemane, Jesus foi tentado, foi literalmente provado. A tentação de Jesus ali consistiu de fazer a sua própria vontade. Por isso que ele chegou a pedir e expressou a sua vontade ao Pai. Quando ele disse: meu Pai, se é possível que passe de mim este cálice, contudo não seja como eu quero, e sim como tu queres. Ele estava disposto a fazer a vontade de Deus a todo e qualquer custo, mas ele pediu que, se possível, que passasse dele este cálice. Ele estava profundamente triste, ele estava angustiado. O texto diz que ele começou a sentir-se tomado de tristeza e de angústia. Isso porque, como já temos dito muitas vezes, ele era homem, ele veio como homem e ele foi tentado em tudo à nossa semelhança. Por isso que ele pode se compadecer de nós. Mas Jesus advertiu a eles, dizendo: então, nem uma hora vocês puderam vigiar comigo. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Pedro afirmou lealdade ao Senhor, mas não conseguiu vigiar, nem ao menos uma hora, no período mais crítico que Jesus viveu. Neste mesmo contexto, Jesus previu que os seus discípulos o deixariam só quando ele fosse aprisionado. João 16:32, lemos assim: eis que vem a hora e já chegou em que vocês serão dispersos, cada um para a sua casa, e vocês me deixarão sozinho. Mas não estou sozinho, porque o Pai está comigo. De fato, todos os seus discípulos não vigiaram, todos eles fugiram quando Jesus foi preso e deixaram Jesus sozinho. Mateus 26:56 diz assim: tudo isso, porém, aconteceu para que se cumprissem as escrituras dos profetas. Então todos os discípulos o deixaram e fugiram. As coisas, o texto diz: tudo isso, porém, aconteceu para que se cumprissem as escrituras, é o que aconteceu com Jesus. E o texto diz: então todos os discípulos o deixaram e fugiram. Foi por isso que Jesus nos ensinou a orar, dizendo: não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Mal é a tradução de uma palavra grega que pode ser no neutro, significa mal. Mal significa tentação, tribulação, sofrimento, dor. Mas no masculino, mal significa maligno. É uma referência ao maligno, a Satanás. Mas livra-nos do maligno. Se traduzido ao pé da letra, mas como no grego não especifica, porque o termo usado pode ser usado tanto para o neutro como para uma pessoa, e por isso é traduzido como "e livra-nos do mal". Cá com os meus botões eu penso que não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Quem tenta é o maligno, então seria o livramento do maligno.
O Senhor promete livramento para os que buscam a sua face e confiam unicamente nele. Na carta à igreja da Filadélfia, Apocalipse 3, 10 e 11, Jesus falou sobre a hora da provação que virá sobre o mundo inteiro. Ele disse àquela igreja, ao anjo da igreja: você guardou a palavra da minha perseverança. Por isso também eu guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserve o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Então, existe uma provação que virá sobre o mundo inteiro. E Jesus disse àquela igreja que por ela ter guardado, aqui ele fala com o anjo da igreja, mas a mensagem é à igreja. Você guardou a palavra da minha perseverança, por isso também eu guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserve o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Pedro, depois de vivenciar tudo que ele vivenciou, mais maduro, mais consciente, ele disse na segunda epístola que ele escreveu, no capítulo 2, verso 9, ele afirmou que o Senhor sabe livrar o piedoso. Assim o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e manter os injustos sob castigo para o dia do juízo. Ele está se referindo aos que são dele e aos que não são dele. O Senhor sabe livrar da provação os piedosos. Paulo afirmou que o Senhor nos dará o escape quando formos tentados. Eu me refiro naturalmente ao apóstolo Paulo. 1 Coríntios 10, 13, ele diz assim: não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá livramento para que vocês a possam suportar. Então veja, não nos sobreveio e não vem a nós nenhuma tentação que não seja humana. Não é algo sobrenatural que nós não possamos suportar. Mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Deus sabe o que eu e você podemos suportar. Eu já tive experiências na minha vida em que eu fui tentado de tal forma que eu disse: Deus, me dá o escape, porque eu não vejo como eu posso resistir a essa situação a menos que o Senhor me dê livramento. E Deus me deu um livramento imediato. Não foi uma nem duas vezes. Ele sabe o que nós podemos suportar. E Ele não permitirá que eu e você sejamos tentados além do que podemos suportar. O texto diz, pelo contrário, juntamente com a tentação, quando vier a tentação, Deus vai prover livramento para que vocês a possam suportar. Agora, não podemos esquecer que nós temos que orar e temos que pedir para não cairmos em tentação. Deus jamais nos deixará de socorrer em momentos críticos em que nos vejamos numa situação difícil de suportar. O texto diz que quando vier a tentação, Ele vai prover livramento para que possamos suportar. Paulo afirmou que o Senhor o livraria de toda obra maligna. Isso foi dito já no final da sua vida. Segundo Timóteo 4,18, ele diz: o Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele glória para todo o sempre. Amém. O inimigo tenta
ele tenta o tempo todo. E à medida em que nós buscamos em Deus o seu socorro, o seu livramento, nós vamos encontrar. Agora, não podemos nos esquecer que nós somos tentados naquilo que nós desejamos. E muitas vezes nós não esperamos Deus suprir da maneira correta, da maneira honesta, da maneira reta, direita, como só Ele pode fazer. Mas o maligno se antecipa e oferece uma saída rápida, imediata, mas normalmente não é algo legítimo, não é algo direito, não é algo reto, não é algo que se coaduna, se encaixa na palavra de Deus e naquilo que conhecemos de Deus. Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Conclusão. Ao nos ensinar essa oração, Jesus queria que a aplicássemos à nossa experiência diária. Muitos, ao serem provados, testados, tentados, não resistem e deixam o Senhor. A prova é para ver se realmente você é dele. Jesus contou a parábola do semeador e nós temos 3 primeiros casos onde as pessoas recebem bem a palavra, gostam, acolhem, mas não permanecem. Muitos fazem isso para voltarem à prática do pecado, no qual eles querem permanecer. O crente não tem prazer no pecado. Se voltarmos à prática do pecado e nos deleitarmos no pecado, isso só mostra que nós não fomos transformados. Muitos preferem pecar ao invés de clamarem, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Uma vida de vitória diante da tentação requer a visão e a certeza de um futuro glorioso no reino celestial. A nossa esperança não está circunscrita apenas a este mundo. Nós vivemos na expectativa do retorno de Jesus e a consumação de todas as coisas. E todo aquele que tem essa esperança guarda-se a si mesmo, purifica-se a si mesmo. Purifica-se no sentido de mantém-se puro e não se envolve com aquilo que vem do maligno. Por isso Paulo afirmou escrever para Timóteo, 2 Timóteo 4,18. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele glória para todos sempre. Amém. Por isso também, ao nos ensinar a orar, Jesus concluiu assim: e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. O Senhor ouvirá e trará livramento nas tentações sempre que clamarmos por socorro. Então reconheceremos que dele é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém? Assim nós terminamos o que vimos dizendo sobre a oração do Pai Nosso. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, nós te damos graças pela preciosidade da tua palavra. Pedimos que tu sejas gracioso para conosco e tenhas mesmo de nós misericórdia. E tu não nos deixes cair em tentação. Somos incapazes em nós mesmos de vencer as tentações. Só podemos fazê-lo por causa da tua graça e do teu socorro.
E por isso pedimos, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, livra-nos do maligno, livra-nos das suas obras. Mantenha-nos bem junto do teu coração, que nada nos prive de ti. Somos carentes de ti, necessitados de ti. Pedimos que tu nos guardes, pois, continuamente. Guarda o teu povo, protege o teu povo, guarda os que têm posto em ti a sua confiança. Aceita a nossa oração e ouve-nos, não porque tenhamos méritos, qualquer que seja, porque não os temos, mas ouve-nos por Jesus. É no nome dele que nós oramos, confiados em que tu nos ouves. Em nome de Jesus. Amém. E agora que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, a comunhão e as consolações do Santo Espírito de Deus sejam sobre todos nós agora e para todos sempre. Amém. Que Deus abençoe rica e abundantemente a sua vida. Em nome de Jesus. Amém.